Olá, sejam muito bem-vindos. O momento é de transição para um novo governo. O debate que se estabelece é sobre as prioridades da gestão que inicia para os empreendedores brasileiros, olhares voltados para um grupo formado para discutir os próximos passos da indústria e comércio. E para conversar sobre estudos do setor, recebemos Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, membro da equipe de transição e também ex-deputado. Governador, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado, Orengo. Um prazer estar aqui no canal Empreender. Um abraço carinhoso a todos os telespectadores. E realmente, Orengo, um momento importante. Eu fui convocado para ajudar na questão de indústria, comércio e serviços, na verdade, o grupo de transição. E não podia recusar de dar minha contribuição no momento que tu pode mostrar caminhos para o novo governo em termos de termos em termos de conseguir o país caminhar por um governo que efetivamente olhe para uma reindustrialização do Brasil, que ataque reformas estruturais que nós precisamos. Então, eu procurei, neste período, já terminou o trabalho, concluí o meu trabalho, eu procurei ajudar naquilo que ao longo da minha vida no parlamento, como governador, hoje, em contato com as mais diferentes entidades do Brasil inteiro, eu tenho procurado mostrar caminhos, e é o que eu procurei fazer nessa transição. Agora, governador, qual é o diagnóstico que a gente pode fazer e também os principais desafios do próximo governo nessa área, indústria, comércio e serviço? Bom, primeiro, nós temos um país que não cresce como deveria crescer. E se nós olharmos a falta de crescimento, tem a ver com, por exemplo, um processo de desindustrialização do Brasil. E quando eu falo desindustrialização, Orengo, eu estou dizendo que tu tens não apenas um problema na indústria, mas tu tens um problema no comércio e no setor de serviços. A perda de competitividade do Brasil para exportar, para competir com produto importado, não impacta apenas a indústria, impacta o comércio, impacta o setor de serviços. Então, hoje o Brasil, por exemplo, o chamado custo Brasil é absurdamente alto. E o que está dentro deste custo Brasil? Dentro do custo Brasil está a falta de investimentos em infraestrutura. Então, o custo maior para transportar o que se produz, mesmo trazendo de fora insumos e aquilo que nós precisamos importar, tu tem um custo absurdo no momento que tu tem falta de rodovias, as rodovias em más condições, tu tem uma situação de que a rodovia ainda é a base do transporte hoje no Brasil, nós não temos a ferrovia como deveríamos ter, falta de investimentos em portos, em aeroportos. Então, isto tudo significa custo Brasil na logística. O que tem que se fazer? O Estado não tem condições de fazer todos os investimentos em infraestrutura que precisamos fazer, o Estado tem que caminhar para trazer a iniciativa privada, para através de parcerias públicos-privadas, através de privatização, através de concessões, mas principalmente, Orengo, concessões e PPPs. O Estado tem que trazer a iniciativa privada para fazer os investimentos que o Estado não tem condições de fazer. E aí precisa de boas modelagens, precisa de, mais do que boas modelagens, segurança jurídica, cumprimento de contratos. Então, eu estou dando um dos problemas do chamado custo Brasil. Mas aí tem a questão do juro, a questão do câmbio. Quer dizer, se nós pegarmos o juro real hoje no Brasil, é o juro mais alto do mundo, tirando, quer dizer, tu pega a taxa Selic e tira a inflação, tu vai ver um juro real absurdamente alto. Isso tira competitividade para exportar e para importar. Então, nós temos uma situação de que essa questão do juro, que também do lado tem a questão do câmbio, se nós não tivermos um governo que, mesmo que atacando pesadamente o social, não tenha responsabilidade fiscal, tu não tenha dúvida que nós vamos ter o efeito na inflação, que nós vamos ter efeito na necessidade de aumentar a taxa de juro, para exatamente segurar a inflação e a influência disso tudo, o reflexo disso tudo no câmbio. Então, complica ainda mais o custo Brasil, que já é hoje um problema seríssimo. E ao lado disso, a questão tributária. Quer dizer, o que eu acho que eu não tenho dúvida que tu vai me perguntar sobre essa questão do que representa a carga de tributos, a carga tributária sobre o produto nacional, sobre o comércio, sobre o setor de serviços, sobre a nossa indústria, principalmente sobre os pequenos
micro, pequenas e médias indústrias e comércio e serviços que sofrem muito com o sistema tributário que nós temos. Agora, governador, aproveitando a sua experiência, inclusive como parlamentar, deputado e presidente de uma comissão especial que discutiu a reforma tributária, por que hoje há um cenário, qual é a diferença desses cenários, por que naquela oportunidade não se conseguiu avançar como muitos imaginavam, porque agora se abre uma possibilidade, uma janela de oportunidade para avançar com esse tema? Orengo, eu acredito que esta pergunta que tu está fazendo, o telespectador com certeza, quando ouve falar em reforma tributária, não acredita mais. Porque, como disseste, eu fui presidente da Comissão de Reforma Tributária no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando nós tínhamos tudo para aprovar uma reforma tributária. Eu andei nos 26 estados da federação, se nós pegarmos 27 com o Distrito Federal, eu andei em todos os estados pregando, ouvindo os mais diferentes setores, tentando que houvesse uma pressão da sociedade sobre o Congresso Nacional e sobre o Poder Executivo para que a reforma avançasse, mas infelizmente na época eu tinha sido líder do presidente Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique encaminhou as reformas estruturais, a ordem econômica avançou, parte da reforma administrativa avançou, parte da reforma previdenciária avançou, mas na área econômica do governo, em determinado momento, com medo de perder receita com a reforma tributária, e esse risco não aconteceria, nós tínhamos muita responsabilidade na questão fiscal e tínhamos uma transição longa que garantia que nós teríamos um sistema tributário mais eficiente, mais racional, uma simplificação do sistema tributário e simplesmente o conservadorismo de setores do governo e o medo de perder receita e o medo de perder o poder de mudar o sistema tributário quando quer aumentar a sua receita. Isso fez com que o governo puxasse o freio. A partir de lá, Orengo, 2 governos Lula, 2 promessas, 2 governos com promessas de que a reforma tributária avançaria. A mesma razão, uma preocupação com a receita, não avançou a reforma tributária. O governo Dilma se falou pouco na reforma tributária. O governo Temer não teve nem tempo. No máximo discutiu a fusão de PIS e COFINS. Mas qual é a diferença agora? Primeiro, reforma tributária, respondendo à tua pergunta, todo mundo deseja, mas tem muita gente na sociedade que ganha muito com o sistema tributário atual e, por ganhar muito, diz que quer, mas no fundo trabalha contra a reforma tributária. Então tem muita gente que fala na reforma, mas quando aparece uma proposta, trabalha contra. Qual a diferença agora? A diferença é que nós temos 2 propostas que têm a ver com aquilo que nós produzimos lá atrás, que é a PEC 45 e a PEC 110, 2 propostas de emenda constitucional, para o nosso telespectador saber. A reforma tributária não é uma mudança de um projeto de lei ordinária, lei complementar, é uma mudança constitucional, porque é uma reforma estrutural. Sendo uma mudança constitucional, ela exige várias votações com 3/5 de voto tremendamente qualificado. Se o Poder Executivo, Orengo, estiver afastado do Congresso, desinteressado da reforma, a reforma não avança. Tem que ter decisão política efetiva do presidente da República, do Poder Executivo, para caminhar no mínimo ao lado do Congresso Nacional. Senão não tem reforma. E o que eu vejo hoje? Tem 2 propostas bem trabalhadas, bem digeridas, prontas para serem votadas com algumas modificações, que é a PEC 45 e a PEC 110. O governo está... Eu coloquei no relatório, a minha colocação no relatório que fiz de colaboração para o grupo eu disse, olha, se não votar nos 6 primeiros meses, no máximo no primeiro ano, não teremos reforma tributária de novo. Tem que ser no primeiro ano de governo. O novo ministro, o ministro indicado, que é o Haddad, está dizendo, assumindo o compromisso, que vai fazer nos 6 primeiros meses a reforma tributária. Ele não começa do nada, ele tem propostas prontas. Esta é a grande vantagem. Ele não precisa fazer uma nova proposta e mandar para o Congresso Nacional. Então, o Congresso avançou nessa discussão, avançou com estados e municípios, e o mais, o que aconteceu que eu acredito que foi um acerto? Eu vejo
o governo falando algumas coisas que, sabe, não ajudam nesse momento de transição e de preparação para o novo governo, de pacificação do Brasil, que nós precisamos pacificar o país. A eleição terminou, agora é hora de unir, é hora de mostrar caminhos. Então eu vejo algumas declarações que não ajudam em nada, né? Algumas decisões iniciais que eu acho que teriam alguns problemas, mas uma decisão correta foi o Haddad colocar o API na sua equipe. Tá? O API, por que o Bernard Api? O Bernard Api, na verdade, foi o grande articulador da PEC 45, que é uma das duas que está no Congresso Nacional, pronta para ser votada. Então, o Bernard Api, com toda a experiência, com todo o debate, com todo o comprometimento dele com a reforma tributária, eu não tenho dúvida que agora ela tem condições de avançar, e eu torço que avance. Mas eu repito, tem que ter decisão política, começando do presidente da República, tá? Priorizando a reforma e vencendo as possíveis divergências e resistências que possam haver. Esse é um tema que com certeza a gente vai voltar a falar logo depois de um rápido intervalo. Eu vou aproveitar a experiência do governador para falar de pacto federativo, que tem muito a ver com a reforma tributária. Então não saia daí, a gente volta logo em seguida. E voltamos com a entrevista hoje com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, membro da equipe de transição que tocou áreas importantes como indústria, comércio e serviços. Agora, governador, antes do intervalo conversávamos sobre a reforma tributária, que vai ser uma prioridade da próxima legislatura, e eu falava de pacto federativo. Com a sua experiência como governador, a gente já viu em muitos momentos esse assunto, é aquela história, cada um tentando puxar o assado para a brasa para o seu assado, né? Como conseguir uma convergência entre União, estados e municípios na reforma tributária? É muito difícil, realmente não é fácil. Mas pela primeira vez, porque a reforma tributária, até para o nosso telespectador saber, essas propostas que estão no Congresso Nacional, elas atacam principalmente a tributação sobre o consumo. No mundo inteiro existe um IVA ou um IVV, um grande tributo sobre o consumo. No Brasil nós temos 27 ICMS, cada estado tem o seu, tá? Cada estado tem suas alíquotas, cada estado tem a sua regulamentação do ICMS, são 27 ICMS diferentes. Então, uma empresa que trabalha em 5 estados, ela tem que conviver com legislações tributárias diferentes com relação ao tributo estadual, ao ICMS. Pois bem, tem o IPI, tem o PIS, tem a COFINS, tem a contribuição sobre o lucro, tem o ISSQN, tudo recaindo sobre o consumo. Então, eu repito, no mundo inteiro tem um grande tributo sobre o consumo em cada país, ou um imposto de vendas a varejo, ou um imposto de valor adicionado. No Brasil tem essa quantidade de tributos recaindo sobre o consumo. O que representa isso? Isto representa um sistema complexo que facilita a evasão fiscal, e a evasão fiscal é através da sonegação, através da informalidade ou através da elisão fiscal, que é a busca do judiciário em cima de uma vírgula mal colocada para não pagar tributo. E os que não pagam, tá, simplesmente jogam a carga. Quando se fala que a carga tributária é 33% do PIB, ela é alta, mas pior, a base é muito limitada. Como tem muita gente que foge, esses 33% do PIB recai sobre uma base menor. Então, a carga é muito pesada exatamente pela irracionalidade do sistema tributário, que facilita essa fuga. Então, eu diria o seguinte, o segredo da reforma tributária é simplificar, é diminuir esses tributos que recaem sobre o consumo. A PEC 45, a PEC 110 vão nessa direção, de um processo de simplificação, criando um grande IVA ou um IVA dual, um para a União ou para os estados, mas com um processo de grande simplificação tributária. Aí tu pode desonerar a produção, aí que desonerando a produção tu tens a possibilidade de ter um desenvolvimento maior com mais geração de emprego e renda, tu tens condições melhores de fazer com que tenha justiça fiscal. Hoje um trabalhador que ganha, falei isso para presidentes de centrais sindicais essa semana,
Eu digo, eu não entendo como as centrais sindicais ao longo do tempo, tá, não foram para a rua defender uma reforma tributária. Um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele compromete 52% do seu salário. Ganha o Bolsa Família, 52% vai em tributos que recaem sobre o consumo. Então, aquela pessoa que tem uma grande renda, tá, ela tem o mesmo tipo de tributação, mas ela paga, então, muito menos do que quem ganha pouco. Então, o sistema é regressivo, ele é injusto. Então, estas propostas que tramitam no Congresso Nacional, essas duas, elas vão na direção da simplificação, da racionalização, da eficiência tributária e da justiça fiscal. Elas vão na direção correta. Então, agora tem que ter vontade política efetiva para que elas avancem. Agora, governador, o senhor tocou num ponto que é sempre muito discutido na reforma, que é a simplificação. E há uma necessidade, há um consenso, né? Principalmente a gente conversando com empreendedores, tocam sempre muito nisso. Mas, Orengo, eu não respondi uma pergunta antes Qual de falar delas? Eu não respondi uma pergunta tua, de falar sobre o Pacto Federativo. Exatamente. Como o consenso entre prefeitos, governadores e também a União. Pois é, tu me perguntaste isso, eu fui falando sobre o projeto como um todo, mas eu ia dizer o seguinte, Orengo, tu tens hoje, na questão dessa discussão com estados e municípios, pela primeira vez, esse debate avançou com relação a estados e municípios, porque a reforma tributária, ela, para evitar essa guerra fiscal louca que existe no Brasil, o ICMS não seria mais cobrado na origem, seria cobrado no destino. Isso exige uma engenharia grande para que não tenha estado que ganhe e estado que perca nessa mudança da origem para o destino. A mudança da origem para o destino é necessária para atacar a guerra fiscal, tá? Que hoje é ruim, hoje ela não é o fator de levar desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas. Tem que ter fundos de desenvolvimento que foquem nas regiões menos desenvolvidas, mas não é através da guerra fiscal. Pois bem, essa mudança origem-destino pode ter resistência de estados grandes produtores, não entende? Grandes consumidores, tem uma diferença entre os estados. Então, tem que ter um acordo entre eles. Isso está avançando na PEC 45 e na própria PEC 110. Agora, eu quero te dizer o seguinte, Orengo, é um trabalho que, por isso que eu digo, exige a presença do Poder Executivo Federal ajudando nessa construção com estados e municípios. Mas tu falaste sobre pacto federativo. Eu acredito que, ao lado de uma reforma tributária, talvez não dê para fazer junto com a reforma tributária, tu tem que revisar o chamado Pacto Federativo. O que é a revisão do Pacto Federativo? Colocaste muito bem, lembraste muito bem disso. Hoje tu tens um quadro em que, por exemplo, a União faz a mesma coisa que faz o Estado faz a mesma coisa que faz o município, os três batem cabeça, os serviços públicos são de baixa qualidade, o dinheiro público passeia. Tu vê essa disputa no Congresso Nacional, agora com essas emendas de relator, que eu acho uma vergonha. Tá? Isso aí realmente teria que ser extinto, isso vai dar muito problema para o Congresso Nacional, vai dar muito problema para o próprio Executivo, a manutenção dessas emendas secretas, emendas de relator. Pois bem, mas por que existe as chamadas emendas parlamentares? Porque hoje tu tem um pacto federativo que a União fica com 64% de tudo que se arrecada e depois ela transfere parte disso para estados e municípios. Tá? E aí tu tem o passeio do dinheiro público. E no passeio do dinheiro público, tu tem o fisiologismo, tu tem o clientelismo, tu tem a corrupção, parte desse dinheiro se perde e os três entes federativos fazendo a mesma coisa fazem mal. O serviço público não é de qualidade. A revisão do Pacto Federativo exigiria uma outra engenharia, que era definir mais claramente as atribuições, as competências de cada um deles, o que é competência da União, o que é competência do Estado e o que é competência do município e o que vai financiar essas competências. Hoje isso não existe. Eu não tenho a menor dúvida, Orengo, se nós tivéssemos uma revisão desse Pacto Federativo, não é passar mais dinheiro para estados, e algumas atribuições. A Constituição de 88, ela passou mais recursos para estados e municípios, mas ela não definiu atribuições e competências. O que aconteceu? A União passou para estados e municípios atribuições e competências que não eram dos estados e municípios. Então, aquilo que teria sido um ganho terminou sendo uma Agora, perda. governador, o senhor falava sobre a simplificação e há esse consenso, a gente lembrava.
Agora, sempre quando se fala em reforma tributária, o empreendedor que está nos acompanhando pensa o seguinte: finalmente o imposto vai cair? Vai ter redução de carga? Essa pode ser a consequência, mas não imediata? Na verdade, a redução de carga total, não. Ela a carga tributária total, ela não cai na arrancada da reforma. Tu pode exatamente, com a implantação do novo sistema tributário, que vai ser implantado em etapas, com transição, e não tem como não ser com transição, tu vai, à medida que vai sendo implantado, tu vai reduzindo as cargas que hoje estão muito pesadas, hoje teriam que ter redução. Então, é um processo gradativo de redução daqueles que pagam muito e que têm que pagar menos, né? E tu não pode pensar em tirar dinheiro da União na arrancada, tirar dinheiro de estados e municípios. Então, tu vai implantando o sistema tributário, mantendo a carga total na arrancada e já fazendo a distribuição com cargas menores à medida que esse processo de transição vai acontecendo. E lá no final tu pode ter uma carga total menor, né? Mas não na arrancada. Eu quero te dizer o seguinte, uma vez eu nunca esqueço que quando eu falava sobre reforma tributária, eu disse isso: olha, na arrancada da reforma tributária ela tem que ser neutra. Ela não pode ter redução de carga tributária. Eu lembro que recebi um editorial dizendo que para que ter reforma tributária se a carga tributária ficaria igual? Não, a carga tributária ela fica igual na arrancada, pensando no bolo total de se arrecada de tributos. Mas na medida que tu vai implantando o novo sistema tributário, tu vai reduzindo cargas setoriais. Então, para o nosso empreendedor, né, é importante essa mobilização a favor da reforma tributária, porque obrigatoriamente, sem ela, nós vamos continuar com esse sistema tributário que com facilidade, tu, através de medida provisória, de projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar, de emenda constitucional, tu muda o sistema tributário para aumentar a carga. Com a reforma, tu vai ter um sistema mais estável e tu vai ter limitação maior a aumento de carga tributária. Essa é uma vantagem. Agora, Urengo, eu tenho que ser sincero, tá? Eu me preocupo muito, porque se eu defendo a reforma e acho que ela tem que acontecer no primeiro ano, eu estou vendo um problema fiscal do governo federal muito sério, tá? Muito sério. A situação que nós vamos ter o início do governo, pelos números que estão aí, é uma situação difícil, faltando recursos para tudo, tá? Mesmo com a aprovação da PEC da transição, nós vamos ter. E mais, se nós pegarmos se houver alguma irresponsabilidade fiscal, se houver algum avanço indevido na questão do gasto público, sem, de outro lado, cortar despesa, tu não pode ter certeza que podem aproveitar a reforma tributária para fazer aquilo que não deve acontecer. Embutir alguma coisa que signifique aumento de carga para algum setor. Então, este cuidado nós temos que ter, nós temos que acompanhar essa discussão no Congresso Nacional com muito cuidado, porque se esse problema fiscal que o país está vivendo, né, e que o governo está vivendo, o atual, e vai viver o futuro governo, né, pode, na discussão da reforma tributária, tentar embutir alguma coisa que signifique algum aumento de carga para algum setor. Então, muita atenção para isso. A tramitação, a reforma não é para aumentar carga. A reforma, bem ao contrário, é para garantir que lá na frente tenhamos uma carga total menor e que na arrancada a gente venha a ter o início de um processo de melhoria do sistema tributário com reduções de cargas setoriais. Agora, governador, interessante o senhor abordar esse tema. A gente tem ainda 3 minutinhos aqui. Acho que é importante a gente tratar desse assunto de equilíbrio fiscal, até por causa desse alerta de, se não tiver equilíbrio fiscal, aumentar a carga tributária. É possível ter alternativa hoje ao teto de gastos ou seria importante manter essa regra, governador? Bom, então, ficou claro que o teto de gastos poderia sofrer alguma alteração, tá? Então, isso ficou claro. O teto de gastos não foi respeitado pelo atual governo e o futuro governo está dizendo que não tem como respeitar o teto de gasto e a PEC, essa PEC que está sendo aprovada, tá? É uma PEC que, na verdade, fura o teto de gastos, tá? Então, eu diria o seguinte, se o teto de gastos não é a melhor âncora fiscal, tu tem que encontrar uma. Um teto de gastos, digamos, olhando para a despesa, mas com alguma alteração,
Agora, não pode deixar de ter âncora fiscal. E não se pode ter um governo que não cuide da responsabilidade fiscal. Essa discussão, por exemplo, do BNDES, nós travamos dentro do grupo. O BNDES deve se focar muito para pequena, para micro e para média empresa, principalmente. Tá? Esquecer aquela história dos campeões nacionais. Aquilo passou, não é o caminho. Mas, de qualquer forma, uma preocupação de que qualquer definição de taxa de juros para esses setores, tu não pode ter, nesse momento, injeção de recursos do Tesouro. Tá? Então, isto tem a ver com responsabilidade fiscal. Tu tem que encontrar meios de corrigir o que tem que ser corrigido para ter política voltada para micro, para pequena, para média empresa, mas com o cuidado de não ter injeção de recursos do Tesouro no momento que nós temos um problema fiscal muito sério. E conversamos aqui sobre temas importantes como transição de governo nas áreas de indústria, comércio, serviços e pautas importantíssimas para a próxima legislatura, como reforma tributária, a questão fiscal e também possíveis consequências. Eu quero agradecer aqui o governador Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul, membro da equipe de transição, e já convidar para novas entrevistas. Só para dizer, claro. Viu, Orengo, eu cumpri com a minha missão na transição e já anunciei, não participo, não disputo cargo em governo. Houve uma especulação, isso não existe. Eu sempre fui de opinião que o meu partido ele deve apoiar os bons projetos, mas não precisa ter cargos para isso. Então, a minha posição é muito clara. Ajudei na transição, mas não participo de governo. Então, muito obrigado pela oportunidade, Orengo. Fiquei muito feliz de estar aqui. Um abraço aos telespectadores. Muito obrigado, governador. E já convido você, principalmente, a acompanhar as próximas entrevistas aqui no canal Empreender. Então, muito obrigado e até a próxima.